Salmo de Davi para o cantor Mor. A palavra de Deus diz assim: o Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceita teus holocaustos. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todo o teu desígnio. Nós nos alegraremos pela tua salvação e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Satisfaça o Senhor todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele ouvirá desde o seu santo céu com a força salvadora da sua destra. Uns confiam em carro e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantaremos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor, ouça-nos, ó Rei, quando clamamos. Vamos fazer oração? Pedir ao Senhor que nos ajude. Pai, no nome de Jesus, pedimos que a tua misericórdia, o teu amor esteja sobre nós nessa noite, a tua graça, o teu poder. Tua palavra diz, ó Deus, que nós oramos e clamamos, o Senhor ouve a nossa oração e responde às petições dos teus filhos e justos que estão buscando a tua face nessa noite. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor abra as portas, Espírito Santo, para que nós possamos chegar no santuário, que nós possamos chegar na presença do Deus Todo-Poderoso. Clamamos um Deus vivo e que reina sobre todas as coisas. Manifesta a tua presença, teu poder, Pai, nessa noite, sobre a igreja, sobre aqueles que estão buscando a tua face. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Vamos louvar o Senhor. Ah
mais-te, Senhor, mais, mais, eu quero mais, eu quero mais-te, Senhor. Fala para Ele o quanto você ama Ele, o quanto você precisa ouvir a voz dEle. Aleluia. Deus está aqui, irmãos. We worship you, are welcome in this. Have your way. There's nothing worth more that could ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence. Hallelujah. I've tasted and seen of the sweetest of love, where my heart becomes free and my shame is undone. There is nothing like your presence, Lord Jesus. Say, Holy Spirit. Convida Ele aqui neste lugar. Holy Spirit, come. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Your presence, God. Your presence, God. There's nothing worth more that could ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your
cantar tem uma parte desse hino que fala que let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Amados, nós precisamos ficar mais sensíveis à presença de Deus. Ele está neste lugar. Eu gostaria de cantar essa parte mais uma vez com os irmãos. Levante suas mãos, feche seus olhos. Oh, aleluia, santo, santo, santo e eterno Deus. Ele está aqui. Deus está presente aqui. Aleluia. Te seja todo louvor, toda adoração. Aleluia, santo. Oh, santo Deus. Que possamos ser mais sensíveis ao Teu Espírito Santo. Oh, Deus. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. Ele é a própria luz e as trevas sua voz, tremer com sua voz. How great is our God? Sing with me, how great is our God? Oh, sing how great is our God.
pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor
vou caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Oh, Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Cante. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Eu me lanço aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Mais uma vez. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Aleluia. Somos necessidades de ti. Quero que eu chegue ao seu possível.
a um lugar de descanso em ti, a um lugar de refrigério em ti, a um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde repouso meu espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Este lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde o temor não te enrijece. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. Este 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 lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Este lugar é no Senhor. Este lugar é no Senhor. Este lugar é no Senhor. Tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, Jesus. És tudo que eu preciso, este lugar é no Senhor. Este lugar é no Senhor. Este lugar é no Senhor.
Glórias a Deus. Glória a Jesus. Vamos orar pelas crianças. O pastor senta aqui com a gente, o presbítero, o evangelista, se sentar aqui conosco. Nós vamos ler a palavra do Senhor no livro de 1 Reis. Só que antes, você já pode procurar 1 Reis capítulo 18, mas eu vou ler em Malaquias aqui uma passagem, que é um ligamento, que depois eu não vou vir mais nela não. Então já vamos ler primeiro Malaquias, no finalzinho do capítulo 3. Malaquias está bem aí, antes de Mateus, na divisa do Novo Testamento. E depois nós vamos parar no capítulo de 1 Reis 18, onde vamos ler mais. Em Malaquias, está bem antes de Mateus, no versículo 17, 18, e no 4, 1, 2. Malaquias estava profetizando a respeito do encerramento do projeto de Deus, o plano de Deus, tanto para Israel e também para os gentios. E nós vemos aqui, ele fala, Malaquias capítulo 3, verso 17, ele fala assim: eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro, poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Agora olha o 4, 1 e 2, fala assim: porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação estará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros dos cevadouros. Vamos parar por aí. Vamos orar já, depois eu vou para a 1 Reis. Pai, no nome de Jesus, pedimos que o Espírito de Deus fale no nosso coração, porque somente o Senhor pode fazer alguma coisa dentro do homem, dentro de nós, ninguém mais pode. Não é por, ó Deus, nós muito falar, não é, Deus, também por nós insistirmos, mas o Teu Espírito que penetra na divisão da alma e do Espírito, Pai, nós precisamos da Tua ajuda, da Tua graça. Sopra nessa hora em cada um de nós, na mente, no corpo, no coração, a Tua presença, a Tua palavra, o Teu temor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Podeis assentar? Então, nós vemos essa palavra profética. Antes de eu ir lá para 1 Reis, capítulo 18, vamos procurar daqui a pouquinho, aonde Malaquias profetiza e fala: para os que temem a Deus, nascerá o sol da justiça. Mas para os ímpios, para os soberbos, para os iníquos, os que praticam a impiedade, serão queimados como a palha. E antes de eu ir lá para o contexto que eu falei, ele fala assim: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Esse está sendo um problema maior que eu vejo na igreja no dia de hoje. Nós precisamos voltar a analisar o nosso coração, para ver se estamos servindo a Deus, ou estamos na igreja como religioso, ou estamos na igreja por obrigação ou com medo. Na verdade, você não pode servir a Deus só por causa de medo, nem por causa de religioso, nem por obrigação. Deus não recebe isso. Deus só recebe a adoração de quem é servo, de quem realmente serve a Ele de coração. E aqui Deus fala: ainda vereis outra vez a diferença do que serve a Deus e o que não serve. Então nós vemos que na igreja hoje tem muitas pessoas que estão perdendo a essência de que é vir na igreja para buscar a presença de Deus. Vem na igreja para muita coisa, menos para buscar a presença de Deus. Se você veio na igreja para não sentir e buscar a presença do Deus dentro da igreja, esperar no louvor, no pregador, ou o que for, você vai voltar provavelmente igual ou pior, porque vai vir defeito e vai pecar. Então,
a igreja não é um lugar de nós virmos para recebermos, às vezes, elogios, recebermos coisas. A igreja é lugar de você encontrar com Deus. Jesus virou-se uma vez com um chicote e falou, a minha casa, olha você vê como é que ele fala. Ele estava fazendo comércio ali, perderam o valor da casa dele. E ele falou assim, a minha casa é casa de oração. Oração é falar com o Pai. Ele falou assim, então não é outro lugar. A igreja é lugar de falar com Deus. Entende? Porque muitas vezes vem para a igreja e fica olhando A, B, C ou D. Esses dias eu fui num lugar aí, e uma pessoa falou uma frase, eu falei quinta-feira, não vou falar o nome, que eu assustei, falou assim, olha, se for para mim ser crente, igual uns crentes que têm passado por aqui, eu não quero ser crente. Então tem crente por aí dando pior testemunho do que o descrente. Então isso nos assusta, porque nós precisamos restaurar a nossa comunhão com Deus. E aqui Malaquias falou, olha, nos últimos dias verão a diferença, o que serve e o que não serve. O que não serve, o que é soberbo. Porque o soberbo não aceita que ele está errado. O soberbo não aceita que ele precisa da presença de Deus. O soberbo não aceita que ele precisa vir na casa de Deus para se humilhar. O soberbo não. O soberbo eu sei, eu conheço, já sei até que ele vai pregar, já sei tudo, estou certo. E esse não recebe nada de Deus. Porque o que recebe das coisas de Deus é humilde de coração, que se humilha, que recebe. E a palavra de Deus diz assim, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então Deus vai falar conosco nessa noite, e já está falando no caminho ainda. E mais enganoso que todas as coisas é o coração. Tem pessoas que acham, não, eu jamais vou desviar. Eu estou cansado de escutar essa frase, nesses 21 anos aqui. E os que mais falam que não desvia, é os que desvia. Porque o dia que vem a prova e a crise e sobe a presença de Deus, ele não aguenta, ele fica com vergonha dele mesmo e vai embora. Então, o humilde não, ele vai cambeteando, mas ele vai. Porque ele se humilha. Mas o que é muito, às vezes, eu não desvio, eu não volto, esse é o que é perigoso. No caminho dos 21 anos aqui, eu já vi cada um que era impossível desviar, saiu da presença de Deus. Mas aqui nós vemos que há um ruído de uma abundante chuva. Chuva fala de bênção, chuva fala da presença de Deus, chuva fala de restauração, chuva fala de uma mudança. Israel precisava de uma mudança, porque fazia 3 anos e meio que não chovia, e eles estavam só morrendo, à míngua, sem água, sem comida, e morrendo espiritualmente, porque eles nem sabiam mais se Deus era Deus ou não para eles. Por causa da crise, Deus tirou tudo que estava sobre eles, e eles já estavam até duvidando. Por isso que lá no 21 ele falou assim, se vocês acham que Deus é Deus, segue. Se você acha que Ele não é, então deixa Ele. Então você vê que Israel não respondeu nada, então ele estava tão mal, financeiramente, espiritualmente, que não tinha resposta. Mas aqui, depois do que Elias chegou e fez ali uma proposta, que eu vou falar sobre essa proposta, Elias termina essa proposta e fala, pode ir que está vindo uma grande chuva, Deus vai restaurar essa situação, Deus vai mudar, Deus pode mudar, Deus vai te libertar, vai te transformar, está vindo uma chuva de Deus, pode correr que vai te pegar no caminho. Eu creio nisso. Eu creio nisso porque Deus é poderoso para mudar situações. Deus muda qualquer situação. Quando a pessoa realmente reconhece e se humilha diante dele e pede ajuda, Deus está sempre pronto para ajudar a estender as mãos. O problema é que muitas vezes esse orgulho que está lá em Malaquias que eu falei, não permite nem nós humilharmos para Deus. É uma coisa terrível. Não, agora eu entrei nisso aí, agora eu tenho que arrebentar sozinho e vencer. Não vence. E tem uma coisa, Deus tem uma paciência tremenda. Nós não temos paciência, Deus tem. Deus tem paciência para quebrar um vaso. E é a longo prazo. O soberbo, às vezes, ele passa 20 anos sendo quebrado. Mas Deus quebra. Lá quando chega uma hora que não tem mais jeito, Ele quebra. Porque Deus é Deus. Então, o que Deus nos quer ensinar é que nós não devemos esperar essa sequidão da presença de Deus ir embora e esperar para ser quebrado. Então, vamos agora ao contexto. O que aconteceu aqui, nesse contexto? Aconteceu o seguinte.
Se você for ver 4 reis para trás aqui, um pouco para trás, a casa foi um rei excelente. Um rei de Israel que derrubou todos os altares de Baal, restaurou a lei, fez o povo santificar, Deus abençoou. Mas depois dele veio um dos seus descendentes e foi ruim. Depois veio outro, foi ruim. E veio outro, foi ruim. E aí vem Acabe. Acabe era judeu, tinha promessa tão como o outro rei tinha. E Acabe, sendo ruim, quando ele tomou a posse do reino, já foi lá, casou com Jezabel. Jezabel é um símbolo realmente do mundanismo. Está lá em Apocalipse. A igreja que tolera Jezabel, ela vai ser julgada. Jezabel era símbolo do mundanismo, do pecado. Jezabel ensinava o povo de Deus a pecar. Dá para entender um negócio desse? A mulher veio para casar com Acabe, um rei judeu, e ela vai ensinar o povo de Deus a pecar, com a idolatria, com prostituição e com um monte de coisa. Ela fez orgias no reino de Israel, dentro do templo dela, para ensinar o povo de Israel a pecar, porque Satanás estava controlando ela. Você vou fazer o povo de Israel pecar, que assim eu tomo controle da situação. Veja como isso aqui foi. Você vai ver agora mesmo no desafio que teve aí de Elias com os profetas de Baal, havia 400 profetas de Baal, e só um profeta de Deus. Ela conseguiu mudar todinho o esquema nesse período que ela entrou. Tirar Deus da história e entrar Baal com seus ídolos, com seus demônios. Então nós vamos vendo como é o perigo da nossa vida misturar com as coisas do mundo. Quando você entra com as coisas do mundo e começa a associar-se com pessoas do mundo, você está correndo um risco muito grande de se contaminar e a presença de Deus sair e os demônios começar a entrar na sua vida. Entenda isso aqui. Aí isso não é só para o jovem, não. Isso aqui é para os adultos também. Quando você começa a trazer para dentro da sua casa todo o mundanismo, todas as coisas que tem para poder ficar na televisão ou alguma coisa, todas as coisas vão entrando na sua casa, todas as coisas vão entrando no seu lar. E aí o que acontece? Nós vamos vendo que vai perdendo a presença de Deus. Quantas pessoas às vezes entravam no seu lar para orar, no seu quarto, e a presença de Deus estava ali. Hoje já não está mais. Quantas pessoas às vezes tinham comunhão para orar no seu quarto, na sua sala, e hoje não consegue mais a presença de Deus. Por quê? Tirou a reverência do seu lar, da presença de Deus, entrou a televisão, entrou todo o secularismo, entrou tudo quanto é tipo de jogo, computador, entrou ali, e Deus ficou como um secundário na sua casa. E aí começa a entrada de demônios. Demônios. Eu não estou brincando essa noite, porque eu já tive experiências suficientes para falar para vocês. Eu já tive experiência na minha casa de eu ver demônios. E Deus mandou limpar a minha casa uma época. Eu tenho que tirar. Entenda? Então, muitas vezes, você não sabendo o contato que você tem com as coisas desse mundo, com as coisas que tem aí no pecado, vai deixando entrar na sua casa. E a sua casa vai enchendo de coisas do mundo, de demônios, e depois você começa a ter experiências ali dentro e não sabe que a tua vida está amarrada. Assim foi com Israel. Israel, quando permite Jezabel entrar na história, casar com o rei casa com a mulher ímpia, começa então um declínio espiritual em Israel. Aí o que acontece? Acabe, em vez de combater isso como crente, ele foi e cedeu, e começou ele mesmo a adorar os Balaíns e fazer altar aos deuses estranhos. Mas existia um ali no meio, chamado Elias. E aqui é a diferença. Eu estava estudando essa tarde sobre Elias. Elias não passou pela crise. Então eu quero dizer para você o seguinte, que quando pode estar a crise que for na igreja, a crise que for no mundo aí, no mundo espiritual, nas igrejas, se você for fiel a Deus, Deus vai te alimentar, Deus vai dar o sustento para você. Porque Elias, Deus falou com Elias, falou assim, Elias, eu vou mandar uma crise, e você mesmo vai profetizar ela. Não vai chover por 3 anos e meio, mas você sai daqui e vai para lá que vai ter uma viúva que vai te sustentar.
Chega lá na viúva pobre, não tinha nada. Mas ele falou assim, manda ela fazer o pão e fazer o bolo, que eu vou fazer multiplicar a farinha. E durante o tempo que você estiver na casa dela, as coisas dela também vão aumentar e você terá o sustento. Não teve crise para Elias. Então nós estamos à iminência de uma grande crise para os Estados Unidos. Eu estou falando para vocês, o ano que vem pode vir uma grande crise para os Estados Unidos, depende da situação econômica e política. Pode piorar. Estão se preparando para isso. Guarda dinheiro. Mas se você for fiel a Deus, eu garanto para você que Deus sempre vai abrir porta para você. Abre. Não tem outro jeito. Abre. Abre. Porque Elias vinha uma crise sobre Israel, mas ele era fiel a Deus. E a Deus, você vai lá que eu vou multiplicar. Depois ele passou um tempo lá, agora você vai lá para a ponta do ribeiro, que eu vou mandar os corvos levar comida lá para você. Ele passou a crise sendo alimentado por Deus. Dá para ver o negócio, a diferença? Então nós vemos aqui. Agora, o que nós devemos observar essa noite? Essa semana, isso aqui ficou no meu coração a semana inteira. Eu tenho que pregar. Eu falei, eu estou com a garganta ruim, mas vou pregar porque Deus me incomodou muito essa semana, devido às situações que eu tenho visto dentro da igreja. Então nós vemos aqui, a primeira coisa que Elias chega, ele convida o povo. Ele convida o povo e fala, Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Se não é, segue Baal. Porém o povo não respondeu nada. Mas ele convida o povo para restaurar, para buscar a presença de Deus. Há momentos na nossa vida, principalmente eu que sou pastor, eu tenho que escolher Deus acima de todas as outras coisas. Inclusive a igreja. Há momentos que se o povo quiser ir embora, que vai embora. Eu tenho que ficar com Deus. Jesus foi assim. Jesus tinha uma multidão atrás dele. Ele falou assim, se não comer da minha carne, comer do meu sangue, não tem parte comigo. Não gostar, ele abaixou a cabeça. Quer ir embora? Pode ir embora. Ficou 12, vocês também não querem ir? Porque se vocês for, e eu estiver fazendo a vontade do Pai, fazendo a vontade dele, Deus vai levantar outros no lugar de vocês. Então o conselho que eu tenho como pastor é o seguinte, fica firme. Porque se você sair, Deus põe outro no teu lugar. Não tem gente insubstituível no reino de Deus, não, meu irmão. Tem gente que fala assim, Deus, se eu sair desse louvor, acabou. Acabou nada, Deus põe outro. Se eu sair dessa igreja, acabou. Saiu, Deus põe outro. Deus é Deus. Então nós temos que tomar cuidado. Elias, ele falou assim, eu vou ficar aqui com Deus. Se você quiser ir, vocês vão. E aí ele faz uma proposta. Ele fala ali no capítulo 50. Ele fala, Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Porque ele fez uma proposta anterior, que eu não vou ler porque a minha voz está ruim, que ele falou para os profetas de Baal, vocês acham que o Baal resolve o problema de vocês? Então vocês vão clamar aqui, junta todos vocês, seus 400 aí, clama Baal e vê se ele vai responder. Eu vejo aqui a autoridade do homem de Deus. Ele falou assim, eu creio que ele falou assim, Deus, o Senhor segura as pontas aí para nenhum demônio fazer nada. Não vai acontecer nada, porque os demônios podiam fazer descer fogo ali também. Eles podem fazer isso. Mas Deus, eu acho que estava com a espada na cabeça ali, com os anjos, na cabeça dos demônios, falou assim, se mexer eu te furo. Né? Devia ter uns anjos baianos lá. Né? Porque uns anjos baianos, se mexer eu te furo. Lá na Bahia que eles falam isso, se mexer eu te furo. Com a peixeira aqui, o camarada não mexe, se mexer fura mesmo. Então, eu acho que até deve ter lá. Então, nós vemos que Elias tinha convicção que os demônios não eram mais poderosos do que o exército de Deus. Elias tinha convicção, assim, eu posso desafiar que Deus vai aguentar as pontas lá em cima e não vai acontecer nada aqui embaixo. Porque o povo tem que ver que Deus é Deus. Há momentos da nossa vida, você tem que tomar posição dessa forma. Deus está no controle e não vai acontecer nada. Deus está no controle e não vai acontecer nada. Absolutamente nada. Às vezes eu lanço a palavra profética sobre meus filhos. Eu falo, não vai acontecer nada, nada, nada. Porque é uma palavra profética. Quando você crê e recebe a autoridade de Deus, não vai acontecer nada.
Elias sabia disso, falou assim, então já deixa vocês fazer o sacrifício de vocês aí, vamos ver. E ele ainda desafia lá no final, ele fala assim, ele chega no... Mas cadê o Deus de vocês? Não tá ouvindo, não? Grita mais forte. Eles estavam de cedo até meio-dia fazendo sacrifício para Baal e começaram a se cortar e lançar e coisa no cima dos demônios. E os demônios não respondiam. Ele falou assim, grita mais alto, quem sabe eles estão dormindo. Quem sabe eles vão viajar, estão fazendo umas malas, estão fazendo aí. Ele começou a brincar com os demônios. E nada acontecia. Aí depois que eles cansaram de se cortar e não houve resposta, Elias chega diante do povo assim, agora vamos ver o nosso Deus. Agora vamos ver o que faltava aqui para Deus responder. E eu quero que você aprenda, porque às vezes você tem que consertar certas coisas. Às vezes, por que Deus não responde às vezes? Às vezes está faltando alguma coisa. E aquilo falou assim, vamos, para Deus responder, vamos ver o que está faltando. Ele fala assim, e todo o povo se chegou a ele, reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Meus irmãos, a presença de Deus, ela é dada ao cristão para ser cuidada. Entenda isso. Tem muito crente que negligencia a presença de Deus. É batizado com o Espírito Santo, recebe a presença de Deus, um dia Deus visitou, e ele, como Esaú. Esaú também não importou com a presença de Deus. Ele tinha direito à primogenitura, ele queria caçar. Todo dia ele ia caçar. Já Jacó, que não tinha direito, queria a presença, todo dia estava ouvindo a mãe dele falar do Deus de Jacó. Olha, Deus visitou teu pai. Deus visitou Abraão. Deus visitou Isaac. Deus fez a estéril ter filho. Ele ouvia as histórias de Deus e eu quero esse negócio. Já o outro, eu quero saber de caçar. Um dia ele chega em casa cansado. Jacó fez uma sopa. E aí ele fala assim, me dá essa sopa. Ele falou assim, se você me der o direito da bênção, eu te dou a sopa. O outro falou assim, que me interessa a bênção? Pelo que Esaú falou assim, que me interessa essa bênção? Eu quero a sopa. Pegou a sopa, ele trocou. Tem gente que fala que Jacó roubou, Jacó não roubou, Jacó fez um negócio que foi lícito. Se você quer trocar, eu troco com você. E trocou, pegou a bênção. O direito passou para Jacó. Sabe por quê? Porque ele valorizava a presença de Deus na vida dele. Quando você perde o valor e o temor de Deus, você está correndo um sério risco de Deus tirar de você a sua presença e a sua proteção. E tem muito crente assim, tem muito crente que chega uma hora que ele não quer saber mais nada. Ele não teme mais a Deus. Ele não tem mais temor, né? Temor que eu estou falando aqui é medo mesmo de Deus tirar dele a presença. Porque Deus tira. E às vezes tira justamente para fazer aprender depois a valorizar. Ontem foi falado aqui do filho pródigo. O filho pródigo foi o pai que deu. Tá bom, você não quer minha presença? Em outras palavras foi essa. Ele falou para o pai, eu estou cansado dessa fazenda aqui com o senhor. É o seguinte, eu tenho direito, me dá metade aí do que eu tenho, a minha parte eu vou visitar, vou ir para o mundão aí, ué. Ele, em outras palavras, ele desprezou, foi a presença do pai. O pai falou, está aqui, meu filho, te dou, pai. Quando chegou lá, os amigos o deixou, veio uma crise, a crise fez ele perder tudo, foi comer comida de porco, lixo, porque comida de porco lá na roça, quem foi criado comigo na roça sabe, é o resto da comida, o resto do lixo é jogado para os porcos, e ele com fome comia lixo. Olha, eu estou falando debaixo da presença de Deus. Não negligencie a salvação, a Bíblia fala. Porque o diabo, esse dia eu estava meditando sobre esse assunto, ele é um ser terrível, terrível, e ele fica esperando para te pegar. A Bíblia fala, ao nosso redor está os anjos de Deus nos guardando. E ao derredor, do lado de fora, ele fica dando uma volta assim, ó. Esperando uma chance para te pegar. Então, quando você negligencia a salvação de Deus, o temor de Deus, e sai dessa proteção, o diabo te pega. E quando ele pega, ele não brinca. Porque ele sabe que você já recebeu a promessa de Deus uma vez, você agora ele já vem com tudo para arrebentar mesmo.
É por isso que não devemos perder o temor de Deus e da salvação, porque o inimigo ele existe. E ele fica esperando uma brecha para atacar e derrubar a pessoa. Aqui então, nós vemos que a primeira coisa ele faz para o povo: olha, vamos fechar essa brecha. Vamos restaurar o altar de Deus que vocês quebraram, que vocês renunciaram. E ele repara o altar então. Ele conserta o altar que estava quebrado. Em outras palavras, o altar aqui para a nossa vida hoje é você restaurar um novo desejo de servir a Deus. Porque às vezes a carne está tão fraca que não tem mais desejo. Não, mas eu vou, em nome de Jesus, eu vou caminhar, eu não vou voltar para trás, não. Eu vou restaurar a aliança de seguir a Jesus. Eu vou restaurar o que está quebrado, vou ver aonde eu caí. Como está na última carta. Vede de onde você caiu. E restaura. Porque muitas vezes a pessoa cai, sabe de onde caiu, sabe aonde pecou, não conta para ninguém, não consegue arrepender porque não confessa. E aí o que acontece? Não consegue se levantar o altar. O altar, reparar o altar é você reconhecer aonde você errou, aonde você deixou Deus, aonde você quebrou essa aliança com Deus. Fala assim: eu vou refazê-la e eu vou buscar a presença de Deus outra vez na minha vida. Reparar o altar. Depois, a Bíblia fala que Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. A segunda coisa, depois que você repara o altar, você tem que colocar nesse altar lenha. Eu me lembro de Assembleia de Deus, antiga, que gostava de oração, tinha muito hino de lenha. Põe lenha aí no altar, meu irmão, põe lenha aí. Porque é a linguagem dos antigos. Lenha era o combustível da nossa época. Lá na roça não tinha luz elétrica, não tinha gás, não tinha nada, não tinha gasolina, não tinha nada. Só tinha lenha. Então nós pegávamos a lenha, empiava, e a lenha era o meio de pegar fogo e fazer as coisas. Põe lenha aí. Põe lenha aí no fogão que você vai ver que fica os fogos acesos a noite inteira, ao dia inteiro. No dia tinha brasa lá. Lenha. Lenha na nossa vida, espiritualmente falando, está falando do altar do incenso, do fogo aceso. Israel, quando fez o tabernáculo, Deus falou assim: ó, faz um altar e coloca um altar para queimar incenso diante de Deus e não deixa apagar o fogo. Não deixa apagar o fogo, tinha que ficar vigiando. Os profetas, os sacerdotes tinham que ir lá 24 horas manter aquele fogo aceso. Não podia apagar o fogo, era uma lei. Porque aquele altar queimava incenso e o incenso subia nas presenças de Deus, nas narinas de Deus, como fosse oração. Está lá no Apocalipse capítulo 4, 5. Fala que a nossa oração sobe como incenso e Deus respira a nossa oração. Você sabia que Deus gosta de falar com o filho dele? Todo pai gosta de falar com o filho. Todo pai. Quando um dos meus filhos chega, como é que tá? Tudo bom? Quero ver como é que você está. O André chegou hoje, como é que foi? Foi o dia, tá bom, foi bom. Trabalhamos, terminamos o serviço. Tá bom. Deus gosta de ouvir o filho, pelo menos uma vez por dia. Por isso que esse altar não podia parar, era acima da incenso, tinha que ser cedo e à tarde e à noite. Cedo e à tarde, todo dia. Agora, se você não coloca lenha no teu altar, no teu corpo, vocês vão ver que está escrito lá em Romanos, fala assim: nós somos sacrifício vivo. Nosso corpo, apresentai vosso corpo em sacrifício vivo a Deus. Nós somos o holocausto que vai sobre esse altar, nós somos o próprio altar de Deus aqui na terra. O Espírito Santo habita dentro de nós. Tem que colocar lenha. Conserta e coloca lenha. Colocar desejo de falar com Deus. Se você não consegue orar muito, mas ter desejo de falar com Deus, Deus fala comigo, Deus responde a minha oração. E vai falar com Deus. Eu estou usando uma palavra que nem gosto de falar.
pelo amor de Deus, não deixa o fogo apagar na tua vida. Não deixa, porque muitos vão apagar, muitos. Eu estou falando debaixo da unção de Deus hoje aqui, porque Deus mandou falar. Muitos estão perdendo a comunhão com Deus dentro dessa igreja aqui. Já Deus não fala mais. Deus não fala mais porque está faltando consertar o altar e pôr lenha. Lenha é quebrar teu coração, meu irmão. Põe lenha aí dentro e fala assim: Deus, acenda a chama outra vez. Acenda a chama outra vez. Smith Wigglesworth, que eu estou lendo um livro, ele falou assim: olha, ele teve uma experiência uma vez que Deus falou com ele. Ele falou assim: olha, você sabia que é possível receber porção dobrada nos dias de hoje? Ele falou assim: mas isso aí não foi só para Eliseu? Ele falou: não, tem jeito. A porção dobrada pode ser para os dias de hoje. Ele falou assim: é o seguinte, o crente tem que desejar, só isso, como Eliseu desejou. Bom, até hoje Deus me usou até aqui nesse tanto, eu quero mais, eu quero o dobro. Ele falou assim: e você vai dobrando isso aí, porque todas as vezes que você desejar, o teu coração, se querer mais de Deus, Deus vai te dar mais. E ele falou assim, ele era usado nos 9 dons do Espírito Santo. Ressuscitou 20 mortos. Mais de 100 e poucas pessoas cegas e surdos foram curadas. Mas ele falou assim: eu nunca deixei de alimentar meu coração com a presença de Deus. O fogo não poderia apagar dentro de mim. A presença de Deus, meus irmãos, ela é a vitória da tua vida e toda a tua vida. A presença de Deus não pode ser apagada num cristão, não pode. Porque se apagar, você morre. Você morre espiritualmente. Então aqui Eliseu, ele conserta o altar e põe lenha aí, põe lenha. Depois ele colocou lenha, ele disse: enchei agora de água 4 cantos e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Ele disse: fazei segunda vez, e fizeram a segunda vez. Disseram ainda: faz a terceira vez, e fizeram a terceira vez. Bom, depois de lenha vem, põe água. Água, na Bíblia, é símbolo da palavra de Deus. Eu não consigo ficar 2, 3 dias sem ouvir a palavra de Deus. Senão eu enfraqueço. Eu tenho que escutar outro pregador. Eu escuto a 570, eu escuto a 1330, eu escuto a 1310. São evangélicas essas rádios. Eu tive uma experiência semana passada extraordinária. Extraordinária. Quinta-feira passada, o pastor Davi pregou aqui, falou comigo, Deus usou ele para falar comigo. Mas eu, como eu sou muito pregavido, eu falei: será que foi mesmo bem? Será que foi isso mesmo que Deus falou? Aí fui embora, dormi no outro dia à tarde, fui para a vigília. Quando eu ligo, eu vou ligar o carro, saio, falei: bom, vou escutar uma pregação. Pus lá, numa rádio evangélica, o pastor ia começar a pregar. Ele falou: abre a Bíblia agora em 1 Samuel, capítulo 30. Eu falei: mas foi o que o pastor leu. Aí ele pegou e falou assim: vamos ler até o versículo tal. Foi até onde o pastor leu. A mesma coisa que o pastor falou na quinta de noite, um homem no rádio começou a falar comigo, até os tópicos. Os 3 tópicos que ele pregou, o homem usou os 3 tópicos. E no final, vocês lembram que ele falou assim: ó, tem momento que você tem que chorar. E depois você tem que parar de chorar. E levantar e andar. Para a tua vida melhorar. Tem gente que só vive chorando. Não toma atitude. O pastor americano falou assim: há momentos que você tem que chorar, mas há momentos que você tem que parar de chorar, levantar e andar. Eu falei: não é possível. Um cara lá da Bahia vem e me prega uma coisa, o outro sai lá do meio dos Estados Unidos e prega a mesma coisa. Aí vai escutando. Eu acho que ainda eu não tinha recebido toda a palavra. Passou uns 3 dias, eu tive um sonho. Quem? Sonhei com o Davi me pregando a palavra de novo. E aí era só para mim. E ele pregava a mesma coisa e falava comigo: é assim, 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 assado. Eu nunca aconteceu isso comigo, primeira vez. Eu sonhar que o pastor repregando para mim e eu escutando ele. Eu falei: agora é essa palavra para mim mesmo. Então, se nós não pegarmos a palavra de Deus, conserta o altar, põe lenha, e ouvir a palavra de Deus... A palavra de Deus é o pão que desceu do céu para nós hoje. Entenda isso, a palavra é alimento. Jesus falou: não é só de pão que vive o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Crente não pode deixar de ouvir a palavra de Deus. E essa água aqui, põe água aí nesse negócio. Restaura o fogo que está apagado. Com lenha.
Restaura a fé com a palavra de Deus. Levanta, não fica só chorando, lamentando. Ah, está mal, estou mal. Você não precisa falar, que Deus já sabe. Deus já sabe que você está mal mesmo. Tem que levantar, pedir misericórdia. Falei, eu vou atrás de Jesus. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu já falei isso aqui um monte de vezes, mas é bom aprender. Olha o diabo. Eu já falei a experiência que tivemos aqui. Eles marcaram de ver o pastor Takayama, Marlena, vocês conhecem ela. Era mais ou menos igual a Lúcia, né? Que age e faz as coisas rápido. Ela vai e me marca com o pessoal da igreja tudo. Ligou, vamos ver o Takayama. O Takayama era evangelista do tempo, naquela época, que vai pregar lá em Nurk. O último que ela ligou foi para mim. Irmão Nilson, vamos ver o Takayama? Eu falei, sim, senhora, vamos lá, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Faz tempo. Vamos. Mas eu pensei que o pastor está sabendo que você vai, 14 pessoas na vem. Falei, o pastor está sabendo. Então eu estou nessa. E viemos para cá, o Adilson estava aqui também, fomos ali para a porta ali esperar. Esperamos. Quando veio, chega o pastor brabo, todo mundo para dentro. Falei, o que isso aconteceu? Você vai fazer um esquema de viagem. Aí sentou nós tudo aqui e desceu a lenha. Ele falou assim, mas e tal, mas vocês fazem a coisa sem falar comigo. Marca e vai para uma igreja que vocês nem conhecem, sem falar comigo. Eu sou o pastor da igreja. Eu falei, nossa, ele não sabia. Aí eu pensei que ele ia ficar bravo, que é uma Helena. Aí ele vira para mim e falou assim, você, irmão Nilson, como é que você me marca um negócio desse sem falar comigo? Eu falei, mas eu não marquei, eu não fiz nada, e ficou bravo comigo. Eu fiquei quieto, porque eu nunca discuti com ele, graças a Deus. Eu estava sério, eu podia falar, não foi eu, foi ele. Deixa quieto, eu levo a culpa. Só que eu fiquei bravo. Entrou na venha, eu fui lá no banco de trás. Que é assim, quando você está mal, você isola. Sabe, quando você está mal, você isola. Você foge. Eu fui lá no banco de trás. No caminho, a irmã Helena pegou o endereço errado. Não tinha GPS. Naquele tempo não tinha GPS. Perdemos, passamos a ponte, perdemos, e anda no Urque inteiro, não achava igreja. E vai. 9h15 da noite, não achava igreja. Já acabou. O pastor estava pensando em voltar embora. De repente, o diabo falava para mim assim, ó. E eles pensando que era eu o culpado do negócio. Você está vendo? Você ajuda tanto nessa igreja aí, ó. Você faz tudo, você limpa banheiro, você fecha a igreja, você abre a igreja. E olha o que eles estão fazendo com você. Larga a mão nessa igreja, rapaz. É a voz do diabo, larga a mão. Você faz tudo nessa igreja, eles não vê. De vez em quando faz assim o diabo. Você faz tudo. Não, tem gente que diz, eu faço tudo. E agora ninguém me vê. Aí o que acontece? Eu pensei e falei, tá certo, diabo. O negócio é o seguinte, eu vou nessa vez para não fazer feio. Quando eu voltar, eu vou esperar uma semana, eu vou entregar a tesouraria da igreja. Eu entrego a tesouraria, depois eu vou saindo de pouquinho em pouquinho. Depois, quando eles não perceberam, eu saio da igreja. Programei isso na cabeça. Chegamos lá no culto. Estava para Takayama pregando. Já era 9h15, estava pregando. Só que quando nós entramos em 14 pessoas, ele deu uma parada. Um montão de gente. Estava lotada a igreja. Aí ele falou assim, ó. Vocês têm lugar lá em cima. E foi subindo. E eu era o último, porque eu estava para trás. Só tinha 3 lugares lá em cima. O diácono me pega para a mão e você vai sentar aqui, ó. Só tinha uma beiradinha ali perto da mão. Eu fiquei sozinho. Tudo lá para cima e eu lá. O emburrado. Era Deus mesmo aquilo lá. Aí o Takayama para e fala assim, olha, eu estou pregando essa mensagem assim, assado, mas agora Deus mandou eu mudar. E começou a falar sobre esse assunto de murmuração, de reclamação, de achar que Deus, de fazer para os outros ver, e falando. E eu, mas saía por eles lá de cima. Aí de repente ele fala essa frase, assim, ó. Jesus tinha 5.000 pessoas ouvindo. Essa que eu falei para os irmãos. E ele pregou um sermão e foi corrigiu as pessoas com a palavra, eles não gostaram. E Jesus pegou e falou assim, deixa aí, baixou a cabeça. 5.000 foi embora, ficou só 12. E aí ele falou assim, esses 12 que ficou, quando chegou, ele olhou para os 12 e falou assim, vocês também não querem ir? Pode ir. E aí ele olha para mim, bem assim, falou assim, você também não quer ir?
Ele estava falando para Pedro, você também não quer ir? Naquela hora, eu lembrei da palavra de Deus. Eu falei, e para onde? Se só tu, Jesus, tem palavra de vida eterna. E para onde? Se só tu, Jesus, tem palavra de vida eterna. Porque às vezes nós queremos sair da igreja por os outros. Ah, aqui não estão me vendo. Não tem espaço. Mas ninguém é para te ver mesmo, não. Jesus tem que te ver. E para onde? Só Jesus. Eu não estou aqui por causa dos outros. É por causa de Jesus. E quando eu falei, e para onde só tu tem palavra de vida eterna, eu fui batizar com o Espírito Santo. Fazia 3 anos e meio que eu estava orando e me jejuando para ser batizado com o Espírito Santo. Quando eu falei, e para onde? Falei em línguas estranhas. Fui batizado com o Espírito Santo, sozinho. Sentado. Quando eu falei em língua estranha, o diabo não jogou. Você está copiando. Você está copiando esse povo. Quando eu falei, será que eu estou copiando? Que eu falei língua copiando. Levanta uma portuguesa daqui agora, sozinha. No meio do culto. A portuguesa levantou e interrompeu todo mundo. Falando em língua estranha e vai para o meu lado. E chega lá e me mete o dedo na cara. E falava em língua estranha e eu respondia. Eu falava comigo e eu respondia. Eu falava, aí Jesus falou assim, será que você ainda duvida que você está falando em língua estranha? Aí eu falei, agora eu estou batizado mesmo. Agora o diabo vai ter que aguentar eu. Agora eu vou falar língua estranha. Aí eu fiquei 14 dias falando língua estranha. Dormia falando língua estranha, sonhava, trabalhava. Agora o diabo tem que aguentar. Sabe o que é isso, meus irmãos? É a palavra de Deus. Quando eu coloquei no meu coração, e para onde? Se só tu tem palavra de vida eterna. E para onde? Se só tu tem palavra de vida eterna. Se você que está aqui dentro, eu quero dizer a vocês para isso. Para onde você vai? Para onde? Não tem outro Salvador, não existe outro caminho. Só um, Jesus. E para onde só tu tens palavra de vida eterna? Há momento que nós temos que regar a nossa cabeça. Como ele jogou água sobre esse altar. Ele jogou água. Joga água. 3, primeira vez, segunda vez. Põe água na tua vida. Água é palavra. Põe palavra. Lê a Bíblia. Fala para Deus falar com você. Se vezes Deus não fala. Deus fala. Deus fala. Deus é vivo. Quando você repara, tem o altar no coração aqui. Põe lenha. Começa a falar e pedir. Fala comigo. Você vai ver que Deus fala. Porque se você vir na igreja sem ter experiência com Deus, cansa e acaba. Se você vier na igreja sem ter experiência com Deus, um dia você sai. Mas quando Jesus fala, você nunca mais esquece. Quando Jesus responde para você e fala com você, nunca mais você quer deixá-lo. Porque você sabe, Ele está me escutando, Ele fala comigo, Ele é Deus. Religião frustra, mas Jesus não. Jesus nunca deixou ninguém que buscasse ajuda para Ele. Nunca. Ele até falou uma frase assim, de maneira nenhuma lançarei fora aquilo que o Senhor me deixa, aquilo que vem a mim. Não lanço. Tem uma frase no Velho Testamento assim, ainda que o pai e a mãe esqueçam do filho, todavia eu não esquecerei. Que coisa mais linda isso. Coisa mais linda isso. Ontem o Serginho contou uma experiência, que ele saiu da casa dele. Foi na casa de um amigo, uma gangue lá de fazendo droga. E havia uma briga de gangue, o rapaz era da gangue de Bridgeport. Ele falou assim que ele estava lá no meio daquilo lá. De repente, deu uns 2 minutos, tem que sair daqui. Saiu e foi embora para casa. O que saiu atrás dele 10 minutos depois. E ele ainda estava no caminho ainda. A gangue chegou até ele disse que chegou a encontrar você. É ele. Porque parecia com o do rapaz. Aí o cara, não é esse não. Quando o outro saiu, deram 3 tiros na nuca do rapaz, mataram. Briga de gangue. Deus livrou. Deus livrou. Sabe o que é isso que eu estou falando para você? Deus, quando você aceita Jesus e escolhe Jesus, Deus dá livramento. Deus livra. Tem um anjo ao redor dos que o temem. E os livra. Por isso que nós não podemos deixar, meus irmãos, apagar o fogo do altar, repara o altar,
conserta o altar, põe fogo no teu altar, põe a palavra de Deus no teu altar. Agora veja, já termino com essa palavra, fala assim, ó: sucedeu, pois, que oferecendo ele a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, manifesta-te hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor, consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Quando o altar está em pé e você clama, cai fogo do céu. Desce fogo do céu. Um crente não sabe o potencial que tem quando ele repara a sua vida espiritual. Não sabe o potencial que tem. O crente, porque quando ele está certo, acerta a sua vida. Eu não estou falando de andar perfeito, não. Estou falando de acertar o coração, buscar a presença, pedir perdão nos pecados, acertar. Ouvir a palavra e falar: eu quero que Deus fale comigo. E pedir a unção de Deus. Aonde você anda, Jesus está com você. Aonde você passa, Jesus passa. Aonde você entra, Jesus entra. Uma vez eu cheguei numa casa aqui em Greenwich para visitar um rapaz que estava com febre. Eu e o Adir fomos visitar a casa lá. E havia um espírita visitando essa casa. O rapaz vinha aqui, mas o espírita quis levar o espiritismo para a casa dele. E começou a entrar na casa dele com um monte de livros do espiritismo, um monte de coisa. E o rapaz ficou doente com uma febre de 3 dias, não deixava o corpo do rapaz. Levaram no hospital 3 vezes na emergência, não teve solução. Aí a namorada do rapaz lembrou e falou assim: olha, vamos ligar para o irmão Nilson, que ele vai orar e você vai ficar curado. E diz eles que naquele dia ela tinha feito uma limpeza, jogou o meu telefone, estava numa agenda velha lá, no lixo. Só que no condomínio tinha um container que punha o lixo. Diz ela que foi lá, pulou dentro do lixo, pegou o saco de lixo dela, abriu e achou a agenda. É fé. Achou e me ligou. Na hora que ela me ligou, nós estávamos no culto de Santa Ceia, que era no beijo da minha casa. Não tinha culto. Nós só tínhamos um culto por semana nessa igreja aqui, só sábado. Então no domingo fazia culto de Santa Ceia na minha casa, num beijo que tinha lá. O telefone toca. Eu não ia atender, porque na hora da Santa Ceia. Mas a Andréia estava esperando a mãe dela ligar do Brasil, uma irmã que morava com nós, era amiga da igreja. Ela ficou ouvindo a Santa Ceia lá de cima. Era Deus também, que a mãe não ligou. A mãe atrasou. E ela falou assim: vocês começam a Santa Ceia, eu vou ficar aqui escutando aqui de cima, que se a minha mãe ligar, eu tenho que atender. Quando ligou, ela pensou que era a mãe, mas era a menina. E falou: olha, meu namorado está com a febre, faz 4, 3 dias, fica vibrando, já foi internado 3 vezes, toma remédio, não passa a febre. E eu senti que se vocês orar aí, ele vai ser curado. Nós oramos ali naquela hora, e quando acabamos de orar, o Espírito Santo falou comigo: ele está curado. Eu falei: ele foi curado. Aí no caminho vai eu, o Adir e o Davi. No caminho eu falei: vocês acham que está curado? Mas só eu que tinha sentido. Bom, se Deus falou com você, ele está. É o Adir que falou isso. Se Deus falou, está. E fomos para lá. Quando chegamos na casa da menina, que foi logo em seguida a Santa Ceia, eu bati na porta. Quem abriu? O rapaz, que estava na cama vibrando. Levantou e falou assim: a hora que vocês oraram, a febre sumiu e eu já estou aqui em pé. Mas nisso, quando eu entro para dentro, o Espírito Santo fala comigo: faz uma oração aqui agora. E eu falei: vamos fazer uma oração aqui agora. Um rapaz que era o Espírito, estava visitando lá, que estava dando material para ele endiabrado, deu um pulo e falou assim: eu tenho que sair antes de você orar. E eu estava na porta, eu falei: não, nós vamos orar primeiro. Ele falou assim: eu tenho que sair antes de vocês orar. E veio por cima de mim, e me empurrou e saiu correndo. Eu não entendi aquilo, o cara saiu correndo. Eu
falei, quem que é esse rapaz aí? Ele falou assim, esse rapaz, o pai dele é um pai de santo em Brasília, que atende aquele pessoal lá, e ele está me dando um material aí de espiritismo. Eu falei, está aí, ó. Está aí a tua enfermidade. Abriu a porta para o inimigo entrar. E ele saiu correndo, sabe por quê? Porque Jesus estava ali. Quando eu falei, vamos orar, ele ia cair possesso. Ele ia cair possesso. Ele falou assim, eu tenho que sair antes. Porque o demônio que estava dentro dele viu a presença de Deus. O crente, quando tem a presença de Deus, aonde você entra, os demônios te vê. Os demônios te vê. Eu já tive várias experiências assim. Eu entrar, o demônio tem que sair fora. E Deus queria que todos fossem assim. Mas por que às vezes está apagado o fogo? Porque está desarrumada a vida. O altar está quebrado. Deixou entrar Balaim, deixou entrar o mundo, Jezabel. Entrou o pecado. E Deus às vezes tem que tirar a mão. Deus tira a mão, o diabo chega para arrebentar. Mas o povo, quando viu, caiu sobre os seus rostos e disse, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias disse, lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, Elias os fez descer ao ribeiro de Quirom, e ali os matou. E não só consertou, mas matou o inimigo. Tem crente que tem medo de demônio. Meu irmão, quando você está certo com Jesus, não precisa ter medo de demônio, não. Quando você está certo, seguindo Jesus, você tem a marca de Cristo na tua vida, você pode repreender e expulsar, que ele sai mesmo. Sai mesmo, tem que sair. Um só profeta acabou com 400 pais de santo aquele dia, que devia ter uma montoeira de demônio. Mas foi restaurado o reino de Deus. Foi restaurado, o povo reconheceu, o povo de Deus reconheceu. Agora nós vamos servir só o Senhor. Lá atrás eles não souberam responder. Lá atrás não falaram nada. Mas aqui é só o Senhor é Deus. E a chuva desceu. Em outras palavras, a bênção de Deus desceu em Israel, que estava morrendo na seca. Assim é na sua vida. Quando você acerta a sua vida com Jesus, acerta o seu altar, busca a presença de Deus, Deus restaura a sua vida. Restaura. Restaura. Deus é... O prazer de Deus é restaurar vidas. Jesus veio para os doentes. Jesus veio para os que precisam de milagres. Jesus veio para os humildes. O prazer de Deus é restaurar. Nós é que complicamos.